Olá, esse é o Momento GMFE e hoje o programa está super especial. Nossa convidada de hoje é a Samantha Ferreira. Bem-vinda, Samantha. Obrigada. A Samantha é mãe do Anthony, né? Ela é formada em Pedagogia e Marketing e também ela é terapeuta, pós-graduada, trabalha com atendimento terapêutico, com o método ABA. E olha que bacana, o que ela veio fazer hoje aqui? Nos ensinar a conhecer materiais estruturados. E nós sabemos que para ter material estruturado em casa é às vezes muito caro, né, Samantha? Às vezes a gente encontra várias lojas, mas é bem caro. Então o que nós vamos fazer nesse quadro com a Samantha hoje? Nós vamos ensinar você de casa a utilizar, sabe aquelas coisas que a gente pega e joga fora, que a gente não usa? Nós vamos pegar tudo isso e vamos transformar, adaptar, né, o material estruturado e vamos nós mesmas confeccionar e usar com os nossos filhos. Olha que coisa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite e vir nos ajudar a aprender, né? O programa foi feito para informação e também para aprendizado. Com você hoje, Samantha, eu tô vendo que tem um monte de coisinha diferente aqui, uma caixinha. Isso. Eu vou começar. Explica pra gente. Algumas mães sempre me perguntam qual foi o processo de aprendizagem do Anthony, como que a gente trabalhou essa parte de alfabetização. Ah, o Anthony é autista. Meu filho é autista, Okay. 7 anos, estuda na rede pública, tem agente de inclusão. E são vários os métodos que a gente tem, né? O importante é você ver qual o melhor método para o seu filho. Tem algumas etapas necessárias. A maior necessidade, a maior preocupação da mãe é ver o filho alfabetizado. Sim, todas querem. Ou quando o filho não tem a fala, que o filho comece a falar, ou então que o filho seja alfabetizado. Mas para que esse filho seja alfabetizado, tem algumas etapas que têm que ser feitas e realizadas antes, que a gente chama de habilidades sociais, coordenação motora, a parte de aprendizagem, de sentar, concentração, tem que ser feita antes. Conhecer as letras. Então, um dos métodos que eu trouxe hoje, fácil, você tem todos os materiais em casa, é a caixa alfabética. Quando eu faço para venda, eu faço com o desenho que a criança quer, eu personalizo. Aqui eu trouxe realmente a caixa para vocês verificarem que qualquer pessoa tem. Todo mundo pode ter. E se você não tiver, você pega com uma vizinha, você vá na loja que eles têm, né? E a gente sempre arruma com a família uma caixinha pra gente realizar esse trabalho. Exato. A caixa alfabética é uma caixa de sapato. Ai, que legal! Uma caixa de sapato. Eu trouxe as peças para vocês verem, para montar. São aquelas tampinhas do leite. Nossa, a parte que fica no leite, que é essa parte aqui que fica no leite, você tira. E a tampa em si. Então, você vai precisar de 15 para vogais. Geralmente, eu coloco as vogais de uma única cor, para que a criança consiga identificar com mais facilidade. E dá para trabalhar a cor já, né? Dá para trabalhar rosa, cores. amarelo. E 38 consoantes. Não adianta você colocar só um J, de repente você vai precisar de 2 J's, então já faz dobrado. É muito simples, essas etiquetas já vende pronto em algumas lojas. Não. Você até pode também colocar com a caneta piloto na própria tampa. Mas como a criança vai ficar manuseando, vai chegar um tempo que vai sair. Então com a etiqueta é melhor, tá? Olha aí, ó, tá vendo? Compra junto com as amigas, divide, entendeu? É um valor de R$2, R$2,50 nas lojas de papelaria, você encontra essas, tem a cor branca, eu uso bastante colorida porque eu uso para outras atividades também. Então aqui você vai colocar o nome que você quer, então você vai começar com palavras simples, né? Você pode colocar com velcro, você pode colocar com uma fita, você pode colocar qualquer um outro que possa tirar aqui, tá? Você coloca a palavra que você quer e a criança vai montando. Com o tempo da aprendizagem, você não precisa nem mais colocar a palavra, você coloca o desenho do jacaré. E a criança já vai saber com qual sílaba que ela monta a caixa alfabética. Eu posso usar isso também para as outras atividades? Pode, como a Márcia falou, você pode colocar para cores. Então, a criança pode ter... tem bastante tampinhas, então você vai colocar as tampinhas amarelas. Vai escolher uma tampa aqui e a criança vai ter que colocar. Você pode fazer a mesma sequência aqui de cores. Então, vai colocar amarelo, azul, vermelho e laranja. A criança tem que fazer a sequência de cima, copiando
na sequência de baixo, copiando a sequência de cima. Então essa caixa é legal porque você pode levar para onde você for. Deixar no carro. Pode deixar no carro. Levar na casa da avó. Levar na casa da avó. Falando nisso, uma coisa importante, né? Não sei vocês, gente, mas é legal a gente falar assim, ó, escreve mãe, escreve mamãe, papai. Exatamente, Márcia. Usar palavras simples e complexas, além de usar as complexas. Então, além de você colocar mamãe, você começa com mãe. Então, ó, vamos lá. Mãe, pai, as coisas do cotidiano que a criança já tem conhecimento. Carro, você pode colocar bala. Não adianta você começar com palavras que a criança não tem entendimento sobre o que aquela palavra significa. Então tem que ser uma palavra que tenha significado para essa criança. E outra coisa, né, Samantha, por exemplo, eu tô vendo que tem várias tampinhas aqui. No caso, quando a criança inicia, não precisa, até para ela achar mais rápido, incentivar ela a ter uma atenção mais focada na letra, pode deixar menos tampas, pode deixar menos tampas. Tá, okay. E o que é muito importante, que auxilia muito na criança, é você deixar as vogais tudo da mesma cor. Sim. Então as vogais aqui estão com rosa, né? Justamente as demais você pode colocar uma cor só, verde, amarelo, mas as vogais principalmente da mesma cor. E aqui também você pode tirar mãe, então você pode pôr uma foto. Pode pôr a foto da mãe, do exatamente. pai, do vô. Vô é legal, vó, que é palavras curtas, né? Você pode também trabalhar com essa caixa a família silábica. Então você vai trabalhar o ba, B com A, ba. Aí você vai montar o ba. Você pode colocar o B com A, ba. Então B aqui, certo? Isso, B com A, ba, bebe, bobu. Ou você pode também pegar a letra silábica e ensinar a criança a dar continuidade. Então, filho, o que começa com a letra ba? Já vai ter aqui o ba. Ele vai colocar banana, batom, e você ajuda ele a complementar a frase. Então dá para pôr até mais dá para colocar. O importante que eu acho interessante falar é deixar essa parte aqui neutra, sem desenho, sem nada, para a criança ter concentração. Foco, né? Foco. Você pode encadernar também, plastificar também esse material que fica mais resistente. Você pode fazer numa cartolina, num papel cartão para ficar mais resistente, tá? Que a gente fez com papel sulfite mesmo, mas você pode fazer com mais resistência. Então é legal porque você tem infinitas possibilidades. Você pode brincar de caça-palavras, brincar de charadas. Filho, o que começa com o que serve para beber? Água. Então ele vai ter que procurar. Onde está o A? Vamos lá, como que é água? A, G, e ajuda a criança a montar. Então tem infinitas possibilidades nessa caixa que você pode auxiliar a criança e também para aumento de repertório, que é muito importante. Muito legal. O que seria o aumento de repertório? Através de uma palavra que a criança montou, você ajudou a criança a montar, você pode montar uma história em cima disso. Então, nós tínhamos falado aqui, por exemplo, do jacaré. Sim. Legal, montamos o jacaré. O jacaré mora onde? Ele mora na lagoa. Que cor que é o jacaré? Ele tem dente, ele tem pena, ele tem... O que o jacaré tem? Então, você aumenta o repertório da criança, acaba ensinando para crianças outras possibilidades, características do jacaré, através de uma atividade, mas aumentando o repertório dela. Não simplesmente, é o jacaré, pronto. Quem é o jacaré? O que ele faz? É importante você já aproveitar para aumentar o repertório dessa criança, explicando para ela o que é aquela palavra e que ela possa, através da palavra, entender quem que é essa palavra. Ela possa entender jacaré, é aquele bicho comprido. Fazer exatamente. Trabalhar essa percepção e também essa coisa que as crianças, principalmente com autismo, têm muita dificuldade de imaginação, né? Imaginação. Porque falta o brincar, né? Imaginar. E esse aumento de repertório é muito legal, porque às vezes tem mães que falam comigo, meu filho foi um desses casos, que ele falava, mas ele não montava frases, eram poucas as frases. A partir do momento que eu aprendi a desenvolver essa técnica, ele virou um falante, porque ele começa... Fala bastante. Então a criança começa, ela não só escuta o que você falou ou reproduz, que eles têm muita ecolalia, né? E simplifica. Eles vão começar a sempre falar algo mais sobre aquilo que você está falando. Então, se você fala com seu filho hoje sobre o jacaré,
em um outro momento alguém fala do jacaré, ele vai começar a falar o que você ensinou. Ah, ele tem dentes, ele mora na lagoa, ele isso, ele aquilo, ele é verde. Tem as músicas então, também, que você exato. pode colocar música também. Você acaba também ajudando na fala da criança, que é o aumento de repertório da criança. E deixa eu te fazer uma pergunta, Samantha. A mãe gastaria quanto? Porque olha só, a gente, ela vai, você já falou que é em torno de R$2, né? R$2,50 as etiquetas. Em casas especializadas você compra até mais. E hoje ela pode começar com vermelho, as cores básicas. Pode. Vermelho, amarelo, azul, eu não verde. tenho, eu não vou gastar com etiqueta, não posso. Você pode até recortar. Você vai colocar na sulfite, vai fazer o desenho e pintar, recorta. né? Você pode até pintar, né? Você pode pintar também. Ou você pode, como a gente falou, escrever na própria tampinha. Um custo desse daqui, igual, você não vai ter o custo. A embalagem. Se você sair pedindo, meninas, ó, pede a caixinha. Aliás, não pede uma, pede mais. Porque às vezes você pode fazer a caixa dos animais, né? Pode Por exemplo, do jacaré, a foto do jacaré, né? Você pode montar uma só para cores. Sim. Você pode montar uma para formas geométricas. Então aqui você vai ter o desenho de um círculo, lá tem que achar todos os círculos. É um quadrado. Atividade de vida diária, lavar as mãos, né? Você pode fazer o processo de lavar as mãos. É um pouquinho mais complexo, porque na verdade tem uma outra tampa que é maior. Você pode usar a tampa de suco, que ela é um pouco maior, você pode usar o desenho maior. E assim, a grande sacada é começar a guardar, meninas, a partir de hoje, não só você pedir para toda a família, eu acho que vai ser rapidinho isso, juntar do leite, do suco, né? As caixinhas mesmo. Não esquecer de guardar a base. A base, que né? fica na embalagem. E a embalagem depois, a gente pode aprender a fazer coisas com essa Eu embalagem. vou ensinar vocês fazerem dados com a embalagem. Dado com a embalagem, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa parte dessa caixinha. E outra coisa, você me falou que você faz essas caixinhas. Sim, pra mim. Então, assim, gente, no final do programa vai subir uns créditos, vai estar o nome da Samantha, o e-mail dela, o telefone, se você permitir. Então você que fala, Márcia, eu adorei, mas eu não tenho tempo, eu quero fazer até para dar de presente para uma amiga sua, né? Porque isso aqui, Natal tá chegando, isso aqui é muito bacana. Eu não sei se o Natal tá chegando, né? A gente monta também na caixa de MDF também, tá? Que é uma coisa mais resistente, mais chique. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes, it's the best I can do. Before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing, and I shuffle my slipperless toes to the